Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Estéreo Conversa com Podcasters. Eu sou João Mastiladeira e eu tenho o prazer, assim, a honra, a felicidade de conversar hoje com a equipe do Baseado em Fatos Surreais, Marcelo Afonso de Leon e Ê! aí o Calef. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, João. Obrigada pelo convite. Gente, Tudo obrigado a vocês. maravilhoso. Estou voltando ativa hoje. Eu estava parada por causa de uma cirurgia, mas eu falei, agora eu vou voltar. Que todo mundo, de uma certa maneira, ficou sabendo como é que está o seu apêndice, você está bem? Enfim, eu fiquei tocado ouvindo aquele episódio. Sincero. Quem não ouviu, ouça. É como eu falo, gente, a gente precisa fazer de tudo para melhorar o storytelling. Então, numa pandemia, o que eu poderia fazer no meio de uma pandemia para ter um bom storytelling? O quê? Uma cirurgia de emergência. Olha só, consegui Sim. superar o storytelling, fiz uma cirurgia. Estou melhorando. Teve umas complicações, foi um pouquinho mais complicada que só uma apendicite, mas tá tudo bem. Só que eu canso muito. Então, na segunda-feira a gente tinha gravação, eu nem gravei, porque eu não aguentaria 1 hora de gravação. Mas hoje eu já tô mais. Passei até um blush para não ficar com cara de doente para vocês. Vocês merecem, gente. Não, bacana, enfim, obrigado por você estar aqui, obrigado por ter cedido o teu tempo, mesmo nessa situação, digamos assim, adversa. Enfim, valeu mesmo. Gente, a conversa que a gente vai ter tem a ver com esse trabalho de fazer podcast, de fazer o podcast de vocês, que é muito bacana. Vocês estão na estrada já há 4 anos, é bastante tempo. E eu conversava com a Marcela antes da gente começar, que é uma quantidade muito grande de programas. E se eu começar de um jeito que eu sempre começo, que é um pouco uma espécie de provocação, que tem a ver com uma leitura pessoal minha sobre o programa das pessoas. A gente sabe que o Baseado em Fatos Surreais é uma história contada por mulheres, histórias de mulheres contadas por mulheres, enfim, de maneira anônima, ou seja, são histórias que as pessoas enviam para vocês. Deixa eu tentar, de uma certa maneira, oferecer a minha interpretação da coisa toda, para a gente poder conversar com essa provocação. A impressão que eu tenho é que essas histórias que chegam até vocês é como se fossem presentes, enfim, que são livremente dados entre as pessoas que cedem a vida delas para vocês, a memória dela, o relato delas para vocês, ou seja, que dão coisas para vocês, dão livremente nesse sentido, enfim, elas realmente oferecem isso para vocês e vocês dão de uma certa maneira isso para a gente de volta, ou seja, sempre que eu ouço o programa de vocês, eu tenho a impressão que eu estou observando esse ciclo de presentes, enfim, que são dados para vocês e que vocês, de uma certa maneira, oferecem de volta para a gente. Será que eu estou errado ou não? Nossa, que bonito isso, né? Eu preparei a semana inteira. Eu acho que eu nunca tinha colocado em palavras que é um presente. Mas a gente tem sempre em mente de que, de alguma forma, o programa só existe porque a gente recebe essas histórias dessas mulheres maravilhosas que compartilham com a gente. Por isso que a gente escolhe chamar de heroína. Eu nunca tinha colocado com essa palavra de presente, assim, mas faz muito sentido, né, Sheili? Faz sentido, mas especialmente porque é um presente para elas mesmas, assim, é um presente quando a pessoa escreve a sua história antes de mandar para a gente ou grava um áudio, ela já se presenteia por honrar sua própria história. A gente sempre fala de escrever nossas histórias, nossas memórias, mas parar realmente para escrever é outro passo. E quando você reflete sobre a sua própria realidade, você já muda ela de alguma forma. Então, muitas mulheres escrevem para a gente já falando só o fato de eu colocar a minha história no papel para mandar para vocês, de eu colocar nesse e-mail, já mudou muita coisa para mim. Foi um exercício incrível. E aí, quando ela ouve a história contada, é mais um exercício. Então, é um presente, eu acredito que é um presente para ela mesma. Mais do que para nós, é um presente que a heroína se dá de colocar a história dela no mundo de uma forma artística, né? De se permitir virar uma obra. Então, nesse sentido, elas são nossas musas inspiradoras, né? Sim, sim. Vocês têm feedback das pessoas cujas histórias vão para o ar? Elas interagem com vocês posteriormente? Sim, muito, sim. né? Bastante, bastante. Eu lembro que um dos primeiros episódios que isso aconteceu ao vivo foi o caso do Inevitável, que a gente gravou no final de 2017. Foi o último episódio de 2017. E naquela época a gente transmitia as gravações ao vivo pelo Facebook. E a heroína da história estava assistindo enquanto eu estava gravando. E foi uma das histórias mais difíceis que eu já contei, assim. Foi a primeira vez que a gente contou uma história que tinha um tom
porque o assunto era luto, né? Então tinha um tom mais pesado, assim. E eu lembro que eu recebi um áudio depois da heroína relatando para ela como foi transformador, exatamente desse ciclo que a Shelley fala, né? De como foi transformador para ela ter escutado a história dela sendo contada por outra pessoa no processo todo dela de vida, assim. Foi muito emocionante. Então a gente recebe... É uma história muito emocionante, né? É uma história muito emocionante. O caso do Inevitável é uma história, assim, para pegar o seu coração e fazer... dar aquele apertão e mostrar que a gente é mais forte do que imagina, né? Porque a vida das pessoas é uma coisa extraordinária. Quando a gente pega com lupa, né? É muito extraordinário. E tem um feedback que acontece também, João, quando a pessoa está escrevendo. Aconteceu isso com o caso da madrasta. Ela começou escrevendo, no final, quando ela terminou de escrever, ela falou, nossa, eu nem tinha me dado conta do quanto isso me tocava e era importante eu ter escrito isso. Então, só de eu ter colocado no e-mail, eu nem sei se vocês vão contar essa história, mas já mudou para mim. E depois que a gente publicou, ela também deu feedback e outras mulheres com situações parecidas vieram conversar com a gente e a gente colocou todo mundo em contato, porque elas queriam trocar sobre essa experiência de madrastra, sabe? Elas queriam se encontrar. Isso foi bem interessante. Dessa vez elas chegaram a ficar... eu queria conversar com ela porque eu tô vivendo a mesma coisa. Aí a gente foi lá, pediu autorização, se a gente podia passar o contato, porque é anônimo, né? Então, mas ela autorizou, aí elas se encontraram, trocaram uma figurinha. E esse é um episódio bacana porque ele é muito familiar, né? Enfim, porque é aquela coisa que vocês falam, todo mundo tem família, enfim, algumas pessoas têm madrastas, cada vez mais pessoas passam por essa experiência, né? Enfim, tem uma coisa individual e coletiva ao mesmo tempo, né? São histórias de todos nós, de alguma forma. Sim, de todas as mulheres. Isso também tem a ver, também tem a ver com o jeito de contar, eu acho, que traz para esse lugar, porque às vezes, digamos, eu nunca morei no Japão ou nunca trabalhei numa... Teve um caso, agora eu lembrei de uma moça que trabalhava como agenciando garotas de programa. Que fazem programa. Garotas de programa. Então eu posso nunca ter vivido isso, mas cada um de nós já viveu ansiedade, fome, vontade de ir no banheiro, coceira que não passa, sabe? Tem essas, mesmo que a história seja muito distante de nós, uma história muito específica que não vai conectar todo mundo, a humanidade dessa história a gente tenta evidenciar para que todo mundo consiga se conectar com essa história, mesmo que seja de uma pessoa que não tem nada a ver com você. Sabe? E a gente conta histórias de pessoas muito diferentes, né? A gente contou a história, por exemplo, de uma moça super religiosa que casou virgem com o primeiro namorado, e aí ela foi ao ginecologista, a história de quando ela vai à ginecologista e é super maltratada. Então, como que, às vezes, o caso da médica totalmente diferente vai se conectar com isso? Pelos sentimentos. A médica fala que ela tá gorda, basicamente, né? Esse caso é muito bacana. Enfim, é absurdo. Enfim, absurdo, uma loucura. Sim. Vocês têm alguns casos surreal, enfim, mas real ao mesmo tempo, né? Porque essas coisas, infelizmente, acontecem. Enfim, eu queria muito voltar a esse ponto ainda na conversa de hoje. Eu queria começar agora de maneira mais direta, falando um pouco sobre a técnica que vocês usam para construir, porque me interessa muito isso, assim, a técnica de construção da coisa toda, enfim, como é que vocês botam essas histórias de pé. Tem uma coisa engraçada que os roteiristas daquele filme divertido, de alguns anos atrás, o Sideways, aliás, é curioso contar isso, porque a gente vai denunciando a idade que tem, né? Os roteiristas contavam que eles plugavam os dois teclados juntos no computador e eles só escreviam juntos. Enfim, as pessoas têm as maneiras mais estranhas de contar e de recontar as suas próprias histórias. Como é que vocês roteirizam as histórias que chegam para vocês? Porque elas devem chegar em formatos muito diferentes. Vocês mesmas falam que algumas chegam por WhatsApp, por áudio, por figurinha. Como é que vocês preparam aquela história? Como é que vocês transformam a narrativa que chega até vocês numa história que vocês contam? E agora, Shelley? Pode começar. Agora que a gente vai... Agora que a gente vai entregar tudo que a gente faz. Essa é a ideia. Uai, ela desapareceu, gente. Fugiu. Eu fui desligar a internet de outro device para não correr o risco de ficar ruim aqui, desculpa. Mas é assim, ó, pode começar. E aí começa. A gente não roteiriza as histórias que a gente recebe, né? A gente recebe essas histórias em texto, em áudio, enfim. E normalmente a gente lê a história ou escuta a história, às vezes 10 minutos antes de gravar o episódio.
às vezes com um tempo de antecedência, varia bastante. E basicamente o exercício é ler, pegar o que é a essência daquela história e a gente recontar com as nossas palavras. Algumas coisas, tem casos, e a gente já tem até registro da Sheili fazendo algumas anotações de casos, porque cada vez as histórias têm chego pra gente mais elaboradas, assim, com um linguajar muito incrível. Então a gente quer aproveitar algumas expressões que as heroínas usam, entendeu? Então a gente faz algumas anotações, mas basicamente é interpretação, assim, de... esqueci o nome do termo agora. Improvisação. Em cima do texto que a gente leu. É claro que, ouvindo você falar agora, Marcela, acho que a gente precisa ser mais honesta sobre isso, porque é real, a gente não roteiriza, inclusive a gente recomenda para as nossas convidadas que não roteirizem. Muitas vezes eles vêm em texto, e a gente, se vem em áudio, a gente faz algumas anotações para não perder questões principais, ver onde é o plot twist, onde que são os pontos cruciais da história, mas a gente pede que as nossas convidadas também não leiam para não soar decorado, que elas fechem, tipo assim, ela leu e fecha para falar com as próprias palavras, porque a gente percebeu que fica mais natural e realmente ela só vai lembrar daquilo que bateu nela, então ela vai falar com mais verdade. Talvez a história se modifique um pouquinho, por isso que é baseado em fatos surreais. Não é o fato surreal como ele aconteceu, é daí que vem o nome, é inspirada no fato surreal, não quer dizer que a gente está sendo totalmente fidedigna naquela história, porque é o que marcou para mim. Então, se eu vou contar a história, vai me chamar a atenção certas coisas, a Marcela vai chamar a atenção outras coisas, vai virar outra história, é inevitável. Mas o que eu disse que a gente tem que ser mais, talvez, mais sincera nesse sentido, a gente não roteiriza, mas eu tenho muita experiência com roteiro, Marcela tem experiência com roteiro, então é lógico que a nossa mente já funciona, a gente produz muito conteúdo, então a nossa mente já funciona elaborando o que funciona, o que não funciona na história, onde é que o público vai sentir isso, onde é que o público vai sentir aquilo, a gente não faz isso de uma forma estruturada, como um documentada, né? Mas na nossa mente a gente já faz essa montagem muito rápido, né? Então tem uma experiência por trás que a gente, porque é muito intuitivo. É muito intuitivo. Às vezes eu leio uma história e falo, Marcela, tem que ser você contar essa história. E não tem muita justificativa. Eu só falo, essa história não é para mim, ela é para você, Marcela, beleza. A gente já confia tanto uma na outra. A gente discute muito, né? Nós temos personalidades muito complementares e por isso muito diferentes. Mas em relação às gravações, tudo sempre flui numa coisa assim extraordinária. A gente confia totalmente. E até os momentos de intervenção, assim, as perguntas, quando a gente vai fazer uma interjeição, o que a gente vai falar, e dá para perceber isso bastante assistindo agora as lives que a gente está fazendo com as gravações, né? Porque se você for lá no nosso Instagram, tá tudo no IGTV, você consegue ver que entre o material gravado e depois o material que é editado, tem pouca edição da história mesmo, daquilo que a gente está falando, né? E é exatamente por conta dessa dinâmica. E claro, além da gente ter essa experiência de roteiro que ajuda a gente a saber o que fazer, o que não fazer, claro que quando a gente lê a história, a gente pensa, né, assim, aonde é que está o ponto-chave? O que eu vou começar falando, né? Como que eu vou prender a audiência ali nos primeiros minutos dessa história, né? Onde que eu vou fazer uma pausa de silêncio, um drama, mudar a voz, enfim, tudo isso a gente faz, não de maneira documentada, mas a gente acaba fazendo. Tem um episódio que vocês comentam uma coisa de que eu acho que é no episódio da moça que é presa porque trola o grupo pró-aborto. E, aliás, essa história é fantástica por uma série de razões, né? Por uma série de razões, também achei. Ela é bizarra, mas ela tem uma coisa curiosa, porque ela poderia ser contada de várias maneiras diferentes. Nossa, né? Muitas. Enfim. Vocês comentam uma coisa que é um pouco da surpresa que vocês mantêm entre vocês, enfim, de que... Fala um pouco sobre isso, assim. Vocês falam que vocês conversam antes para imaginar onde é que estão os pontos de mudança, mas ao mesmo tempo é individual. A gente não conversa com a outra. Se é a Marcela que vai contar a história, ela escolhe a história, ela faz o trabalho dela e não me conta.
A não ser que ela acredite que eu precise saber algo, né? Eu lembro que outro dia, eu não lembro qual história que eu fui falar, que eu até disse, eu não vou... Não, a Marcela ia dar um spoiler no começo. Eu falei, não, porque o foco não vai ser esse. Acho até que foi essa. Eu falei, não, porque o foco não vai ser esse. Mas ela só sabia em linhas gerais. Eu falei, eu quero contar essa, porque acho que ela tem a ver com o momento, vamos passar ela na frente, se a gente já tinha um planejamento, que às vezes tem a ver com o momento, pandemia, né? Então a minha história, a gente tinha um outro planejamento. Eu falei, mas vamos falar disso, porque tem a ver, mas é cada uma no seu quadrado. A gente chega na hora e ouve a história pela primeira vez. Antigamente a gente conversava mais, né? Discutia mais. Hoje já não. A gente vem com a história e eu vou com o ouvido. Eventualmente, assim, se a gente está com uma rotina mais atarefada, e às vezes acontece de ou eu ou a Sheili fazer uma varredura para poder selecionar várias histórias e falar, essas eu acho que tem a ver com você, essas tem a ver com você, mas a maioria das vezes é uma surpresa, assim, para outra pessoa. Porque tem que ser legal pra gente, João. A gente tem que se divertir. Acho que é por isso que a gente consegue fazer ele há tantos anos e sempre com a mesma energia e alegria, porque é divertido pra nós, não é só pra quem ouve. A gente se diverte. Então, como que vai ser divertido pra gente? Improvisar é divertido, a gente fica ansiosa. Ai, vou improvisar. Será que Marcela vai gostar do jeito que eu estou contando essa história? Tem o público, mas tem a Marcela ali, que ela sabe mais do que o público se eu estou evoluindo na minha forma de contar ou não, porque ela me vê contar sempre. E ela, a mesma coisa pra mim. Ela também quer me impressionar contando a história. E que história que é essa? Então a gente quer manter nosso tesão mesmo na coisa. Sim. É interessante porque a relação de vocês de uma certa maneira, o elemento mais forte que faz o programa acontecer, né? Enfim. Isso me leva a uma outra questão, que é a seguinte: como é que vocês calibram a atuação? Porque tem um trabalho de atuação. De alguma forma, enfim, um lê uma história, o outro sabe, mas não sabe algumas partes. Como é que vocês, de uma certa maneira, calibram essa necessidade de roteirizar, não roteirizando, mas ao mesmo tempo ensaiar um personagem, enfim? Confiança. A gente não calibra. A gente vai na intuição. A gente confia que a outra escolheu aquela história por algum motivo, ela está segura de que aquilo vai ser feito de uma boa forma, e, eventualmente, o que a gente faz, se sentir que alguma coisa sai do trilho, é uma confiança mesmo. Eu acho que isso é essencial para você ser partner de alguém, seja apresentando um programa ou no podcast. Mas se a gente sente que algo durante não tá bom, às vezes com uma pergunta, tipo, a Má tá contando e eu sinto que alguma coisa não ficou muito boa ou poderia ser melhor explicada, eu tento fazer uma pergunta real que me explique mais aquilo. E ela, mesma coisa pra mim, ela fala, peraí, não entendi. Eu às vezes falo meio rápido umas partes, né, Marcela? Peraí, não entendi nada, volta. Porque realmente ela acha que o público não vai conseguir acompanhar. Então ela tá falando de verdade para mim. Do mesmo jeito, às vezes a gente come bola ou chega no final, na conversa a gente tenta consertar alguma coisa, mas a gente erra, porque é improviso, porque a gente tá lá, então às vezes a gente come bola em algumas coisas, a gente já errou muito, a gente chegou a tirar um episódio do ar, porque foi um episódio que não ficou num tom legal, sabe? Ficou um pouco agressiva a história, a gente não soube calibrar o que veio. E às vezes a gente sente no durante. Então a gente ficou muito mais esperta depois disso. Então a gente vai se corrigindo enquanto faz. E qualquer coisa a gente para e pede para a Domênica cortar alguma coisa depois, né? A gente já parou no meio e disse, olha, peraí, isso aqui não ficou bem colocado assim, peraí, deixa eu voltar. Porque a gente tem uma coisa muito louca no podcast, do jeito que a gente faz, que é, a pessoa mandou uma história, digamos lá, a Joana mandou uma história. E nós vamos contar a história da Joana. A Joana talvez não tenha muita consciência de algumas discussões que estão acontecendo na atualidade, e ela pode comer bola e ser preconceituosa numa afirmação. Sim. Né? Joana, nossa personagem hipotética. Só que nós, que somos as comunicadoras e vamos pôr aquela história no mundo e ampliar aquilo, temos essa responsabilidade. Então a gente tem que decidir se a gente quer mesmo contar essa história da Joana ou como a gente vai tratar essa parte da história que demonstra um preconceito, por exemplo, da Joana, porque a gente não pode expor a Joana, mesmo que ela não vá ter o nome dela. Eu não posso expor essa pessoa que entregou para mim uma história dela. Eu preciso... Então tem uma camada que é bem complexa, mais complexa do que saber contar a história e o storytelling, porque acho que isso a gente tem bastante experiência, encaixar isso na cultura do momento, o que isso vai significar para as mulheres naquela hora. A gente até fez uma alteração, foi no início do ano passado que a gente começou a escolher histórias que não falavam de relacionamento,
Porque quando a gente fala de absurdo, de surreal, acho que todo mundo pensa num date horroroso que teve, entendeu? Mas a gente não queria que as pessoas pensassem que mulheres têm a ver sempre com um parceiro romântico ou uma parceira romântica. Então, essa é a parte que eu acho mais estruturada do nosso podcast. A gente se dedica, aí nisso a gente se dedica, entendeu? Sim. Não é que a gente não se dedique em contar a história, mas a gente se debruça muito para saber se aquilo faz sentido na cultura, faz sentido pro que a gente vem contando, dentro do que a gente já contou de história, o que tá faltando, o que pode ser complementar. Então, me chama a atenção, eu acho que a capacidade de alguns artistas de fazer a coisa baseada nessa resposta instantânea é fenomenal. Enfim, eu acho que alguns caras, de uma certa maneira, vivem isso, né? Eu lembro de ler umas entrevistas do Steven Soderbergh, aquele diretor que fez um certo sucesso uns anos atrás com Traffic, outros filmes. Ele contava que ele filmava tudo muito rápido, assim, porque isso fazia parte da técnica dele. Isso era indispensável para ele chegar no ponto onde ele queria, para conseguir colocar os atores onde ele queria. Eu ouço vocês falando, eu tenho a impressão, de uma certa maneira, que é mais ou menos diferente, né? Vocês confiam, de uma certa maneira, nisso, que é o caráter instantâneo, o caráter, enfim, imediato da coisa toda. É muito bacana, enfim. E eu acho que tem deixa eu só fazer um complemento. Acho que tem essa questão da confiança uma na outra. E tem a confiança da pessoa também que mandou a história pra gente, né, de que ela não vai ser exposta, que foi isso que a Shelly trouxe agora, ou vai ser julgada. Acho que isso é muito importante. A gente já recebeu muito feedback dizendo: eu conto essa história pra você porque eu sei que você não vai, conto pra vocês porque eu sei que vocês não vão julgar, não vão me julgar. Sim. Tipo, escrito assim, nunca falei sobre isso com ninguém, estou falando com vocês pela primeira vez. E eu acho que tem uma coisa de, tanto eu quanto a Shelly, quando a gente está escutando ou lendo aquela história, a gente está realmente escutando e lendo aquela história de verdade. E a gente se conecta com a emoção daquela pessoa no registro. E aquilo entra e é um elemento fundamental para a nossa interpretação da história, né? Da gente, é quase sintonizar, assim, até a gente brinca às vezes, peraí que agora eu vou incorporar a heroína para começar a história, mas é quase isso, sabe? Parece metafísico, mas é porque a gente conecta com a emoção da pessoa que está registrada ali naquele conteúdo. Por isso até que eu falo bastante que eu gosto do áudio, porque quando a gente escuta a heroína contando, a gente consegue perceber nuances maiores do que na escrita, né, daquela história. Então, eu acho que isso faz muita diferença, assim, para a interpretação, para a verdade, para esse tom de que é uma conversa mesmo, que faz com que as pessoas que estão escutando se sintam ali no meio, parte daquilo, ou que é a gente mesmo que viveu aquela história, sabe? Acho que tudo isso acaba gerando esse ambiente favorável para os casos. Sim. Tem vários podcasts que se baseiam nessa coisa da biografia, do contar a história, de contar a sua própria história, contar a história de outros. Como é que vocês... De onde é que veio a concepção do Baseados, enfim? A gente comentava antes de entrar no ar que o programa tem uma história em si, enfim. Qual é a história surreal que, de uma certa maneira, deu origem ao Baseado em Fatos Surreais? Ao formato? Não, você tem que. O formato é que cada uma de nós lembra de um jeito. Tem esse detalhe também. Cada uma de nós tem conta de um jeito como começou. Mas especificamente o formato chama É o que tem para hoje. No começo, a Má queria fazer uma coisa com mais roteiro, mas a gente não tinha tempo, não tinha estrutura, não tinha condições. Então, nós brincamos, e até foi uma colega que estava no dia com a gente, um monte de gente, ela que falou: por que uma não conta da outra? Foi a gente estava junto, a gente tinha a ideia de contar as histórias, mas especificamente esse formato de uma contar da outra foi uma sugestão na hora e a gente brincou, porque as primeiras histórias, e aí é só um spoiler que eu só vou contar aqui, a gente não tinha ouvintes ainda, né? Então, ai, meu Deus, nós e nas nossas amigas. Tem umas histórias nossas ali no começo, né? Até você ter gente para enviar história, você tem que contar umas coisas. Sim. Então o formato foi um pouco, né, Má? Porque eu lembro que a Má queria muito, a Má gosta muito de roteiro, ela gosta muito de sangue escorrendo, de ficção, de morte, sabe? De criminal, ela é bem desse lugar. Então ela queria muito roteirizar, só que a gente olhou e falou: nossa, se a gente for fazer isso, talvez a gente não vá. Não faça agora. E a história do programa em si, eu tinha uma vontade, eu vivi
diversas coisas, né? Eu casei muito nova, tive filhos muito nova, e aí me separei, enfim, várias coisas tinham acontecido, eu tinha várias histórias, e sempre que eu encontrava com amigas, elas sempre falavam, né? Nossa, mas já aconteceu tanta coisa com você, né? Às vezes passa um final de semana, que seria uma coisa comum para outra pessoa, e você fez um monte de coisa. E eu pensava na minha história específica que era muito diferente de outras mulheres, porque quando eu me separei, eu fui estudar de novo, meus filhos ficaram a maior parte do tempo com o pai, não comigo, eu comecei toda uma carreira de novo, então eu pensei, eu quero contar essas histórias, quero contar histórias de mulheres para a gente poder ampliar o que é ser mulher, para a gente sair desse estereótipo, sabe? E ampliar o que é ser e ampliar o olhar das mulheres sobre elas mesmas também. E aí é muito interessante porque eu tenho uma primeira ouvinte, né? Quando a gente está dando curso de podcast, a gente fala sobre isso. Quem é o seu primeiro ouvinte? Aquela pessoa que você faz o programa pensando nela. E é uma amiga minha. E o meu test drive foi mandar o primeiro episódio para ela, o caso do desmaio de Belém. E aí, quando ela terminou de ouvir o programa, ela falou assim, mas engraçado, né? Porque se fosse um homem que tivesse ficando com duas mulheres ao mesmo tempo, não seria surreal. Aí eu falei, é isso. É exatamente isso, porque o que a gente quer no final é trazer a reflexão sobre os assuntos que a gente está trazendo nos programas, né, nas histórias que a gente conta. Como que a gente vai chegar nessas mulheres sem ser de uma maneira dura, enfim, ativista ou qualquer de outra forma, né? Pelo entretenimento, pelas experiências reais, pelas emoções, porque daí quando você escuta uma mulher falando que é casada não sei quantos anos, mas está apaixonada por uma outra mulher que ela achou que era um homem porque conheceu num jogo, e ela fala aquilo da maior verdade do coração dela, não tem como você julgar, sabe? Então, era esse o desejo, assim, no fundo, era a gente ampliar o que é ser mulher e a visão das mulheres delas mesmas, sabe? Com essas histórias. E como que chama esse caso mesmo? Porque esse caso é muito bom. Avatar. Se você não Avatar. ouviu esse ainda, João, o caso do Avatar é assim, você olha e fala... Que mundo, em que mundo vivemos? O que é uma mulher hoje, né? É para tirar essa ideia de que as mulheres são todas iguais. Cada mulher é um universo de sensações. Não existe essa massa mulher que às vezes tentam nos vender, né? Que mulher funciona assim, que mulher é assada, é cozida, não existe. E eu e a Sheili, a gente não se conhecia. A gente não se conhecia. Né? Na verdade, assim, eu tinha um outro podcast antes, nessa época, em 2016. Eu conheci a Sheili porque a gente frequentava um espaço comum, e aí ela chegou a gravar um episódio desse outro podcast comigo, que chamava Mindfuck. Então a gente tem um episódio falando sobre o que é gênero. E aí, depois disso, a gente se encontrou num evento nesse lugar assim, eu falei dessa ideia e a gente foi tomar um vinho e aí virou o programa e viramos amigas e viramos sócios e estamos aí há 4 anos. E eu vou confessar assim que essa história, essa coisa de contar histórias de mulheres para que elas se entendam e de uma certa maneira para que elas saiam dos estereótipos, assim, não sei se vocês já escutaram isso de um homem, mas o lado de cá, às vezes também é igualmente importante, porque a gente não sabe de algumas coisas que a gente pensa que sabe, né? Eu não quero ficar... E isso é interessante você falar isso, porque a gente já recebeu feedback de ouvinte homem nesse lugar, assim, de mandar e-mail e falar, nossa, eu não imaginava que era assim. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Nossa, vocês me ajudam a já tivemos feedback desse tipo. Eu já fui esse babaca da história. Nós temos muitos ouvintes homens que apoiam, inclusive, o projeto. Nós temos um professor de psicologia que usa os episódios em sala de aula. É muito legal. A gente tem muito ouvinte, nossa maioria de ouvintes é mulher, mas eles falam isso também quebra dentro da mente deles o que é essa figura de mulher, né, que muitas vezes é estereotipada, sempre é, né, a nossa de homens também é. Tanto que a gente se surpreendeu, quando a gente contou os casos fingindo que a gente era homem, que a gente fez o contrário, também foi super divertido, né, que a gente fez um especial onde nós contamos casos de homens como se a gente fosse os homens, falando no masculino as coisas, falando os artigos, e foi uma aventura. Nossa... Foi de tanto que vocês choraram, porque vocês queriam que a gente contasse caso de homem, porque homem é chorão. Ai, conta o caso, conta. Eles mandam, eles sabem que a gente não conta e mandam igual. A gente falou, tá bom, mandaram um monte, vamos fazer um especial.
Vocês já receberam casos de homens contando as suas histórias? Sim, Sim. muitos, muitos. A gente resolveu, inclusive, fazer esse especial, porque a gente recebeu uma história, que foi o caso do Catfish, que era uma história muito boa. E aí eu falei assim, Tcheli, vamos contar essas histórias desses caras aqui, vamos fazer um especial, e a gente faz isso e lança no dia 1º de abril, para dizer que agora o Baseado em Fatos Reais é só Vai contar coisa histórias de de homem. homens. E a gente fez, e a gente lançou os episódios nossos tradicionais às quintas-feiras e fez esse especial às segundas-feiras contando histórias deles. E aí depois a gente fez uma parceria com outro podcast, o Memo, onde os homens vieram contar histórias de mulheres, né? E esse exercício dos dois lados, assim, foi muito legal, muito legal. E Esse eu já assisti. Ah, Vocês não, convidam- já aconteceu da gente receber dois lados da mesma história. A gente acredita que é a mesma história. Contar pra- A gente Sim. recebeu a E aí? história do Sim. ponto de vista da mulher, e depois de um tempo a gente recebeu uma história de um cara e a gente falou, gente, é o cara da história dela. Tipo, resposta, assim? Não foi resposta, Não, foi ele não sabia que ela mandou. Ele mandou mais de uma história, acho que ele mandou 2 histórias. E aí a gente já tinha contado a história, ou já tinha, eu não lembro se a gente já tinha contado ou se tava lá, e a gente falou, é a mesma história. Com as mesmas lugares. É que a gente muda os lugares. A pessoa manda, por exemplo, a história aconteceu em Brasília, com meu namorado Jefferson. Então a gente fala em Minas com meu namorado Paulo. A gente tira Ou não os fala dados a cidade, sensíveis. né? Ou não fala, mas a gente tira. Então se a pessoa manda, a gente não fala aquela cidade exatamente. A não ser que ela peça por algum motivo, mas a gente prefere trocar para não. E nessa tinha os nomes na história original. Fantástico. Coincidência. Isso é realmente uma questão kármica, né? Eu ia perguntar isso, enfim, da coisa de homens, enfim. E eu assisti esse programa em que vocês convidam alguns caras para contarem essa história. Vocês fizeram isso durante algum tempo? Vocês fariam de novo? Acho que sim, dependendo. Sim. É que fazia muito. Tem a ver com a cultura e com o momento. Então, foi um momento em que a masculinidade tóxica estava sendo muito questionada. Esse podcast surgiu com pessoas muito bacanas da nossa rede, que a gente confiava. Chama-se Memo, que é Homem ao Contrário, que é uma ideia de desconstruir, né? É homem escrito ao contrário. Eles estavam muito dispostos, eles tinham ali 4, 5 integrantes. Então, fazia assim, dava para fazer uma história por semana durante um mês. Então, foi um monte. Tipo, os astros se juntaram. Se os astros se juntarem, a gente faz qualquer coisa. Mas como a gente é muito intuitiva nesse processo, a gente não forçaria a barra para fazer, mas a gente tinha muita história, porque os homens tinham mandado, a gente tinha eles ali, tinha esse momento de discutir masculinidade que ficou bem forte. Então, tudo funcionou muito, né? Uhum. Do mesmo jeito que sexualidade. A gente fez com a Prazerela um especial no momento que aquilo estava pulsando muito. Então a gente fez um mês inteiro para falar de sexualidade. Todas as histórias tinham a ver com isso. Bacana. Como é que vocês organizam entre vocês o processo decisório, assim? Porque, assim, já comentou, vocês recebem várias histórias, algumas têm que entrar, outras têm que sair. Enfim, não dá para contar todas as histórias como vocês mesmas disseram. Uma das coisas mais difíceis, ouvindo as pessoas que fazem podcast ou fazem qualquer coisa que envolva mais de um ser humano ao mesmo tempo, é esse processo decisório. Como é que vocês estabelecem assim, os protocolos, de uma certa maneira, para manter o trabalho entre vocês assim, o melhor possível? Amar, manda e eu obedeço. É uma boa tática. É uma boa tática. Simples assim. Ponto. Não tem que sofrer. Enfim. Não, foi brincadeira. Não tem. A gente não sofre com isso. Escolher a história para contar, eu acho que a parte não é o nosso problema, né? Tanto que a gente nunca dispensa uma história totalmente. Eu vou lá fuçar em todas as histórias quando é meu dia de contar. A Má vai lá, às vezes eu acho uma e falo para ela acha uma e fala para mim. Tem lá o que está contado, o que não foi contado, foi postado. A Má que mantém uma organização de produção do podcast, é a Má que faz. Ela é mais estratégica e tudo, mas ela tem muita estratégia e planejamento e eu tenho mais execução e comercial. Assim, digamos, se a gente fosse dar uma veia, assim. Mas ela mantém tudo muito organizado, assim, tipo, o meu e-mail pessoal é uma bagunça, mas tudo baseado em fatos reais, é para fotografar de exemplo para as pessoas. Como gerenciar seu tempo e seu e-mail. Então, eu acho que a nossa dificuldade acho que nem é essa, né, Má? Tipo, o que contar?
O que contar, não, e até porque a gente tem muita história. O difícil é agradar todo mundo, né? Porque a gente recebe muito mais história do que a gente pode contar hoje, e não tem essa dificuldade de encontrar o que contar, não. Às vezes a gente fica ali em dúvida entre uma, duas, mas é algo simples de ser resolvido do dia, porque é aquilo que a Shelly falou, a gente considera bastante o dia que a gente está, o momento, né? Até o mood de cada uma para contar a história. É muito engraçado que até quando a gente vai passar as histórias para as convidadas, isso também acontece. Então, quando eu escolhi a história para a Domênica, a primeira história que ela contou, né? Eu conhecia pouco sobre a história de vida dela, assim, mas eu fui perguntar, tem alguma coisa que talvez você não gostaria de falar e etc. E aí fui olhando as histórias, de repente achei uma que mandei para ela e ela falou: Nossa, me identifiquei muito, porque também perdi minha mãe super nova, né? E esse lugar da relação com a mãe fez super sentido para mim. Então, às vezes acontece uma mágica. Eu tô rindo porque também. eu falo, é bruxaria, a Marcela é bruxa. Em escolher história para convidada, a Marcela é bruxa. Mas às vezes também ela diz assim: Sheila, eu não tô conseguindo escolher uma história, escolhe para mim. Então a gente é muito assim no que cada uma consegue naquele momento, nesse lugar. Então a nossa organização sobre contar a história é isso. Às vezes ela diz, Sheila, eu não tô bem para contar a história. Ou eu falo, eu não tô me sentindo legal, então se eu não vou contar direito a história, sabe? E também a gente é muito honesta do tipo, achei que você me atropelou na história hoje. Tipo, você fazia muita pergunta, eu não estava conseguindo me concentrar, sabe? Sim, ou eu. Então a gente é muito honesta nesse lugar. Então, já que a gente está falando com podcasters, eu acho que a gente teve mais dificuldades quando começamos a ganhar muito. Como a gente manja bem dessa parte de contar história, de conectar, de confiar uma na outra em relação à história, isso tudo vai. O que a gente mais sofreu foi quando a empresa começa a crescer bastante, né? Hoje a gente tem a gente tem produtos, a gente dá muitas oficinas, a gente trabalha com muito podcast para empresas, a gente monta um podcast, então a gente tem vários fornecedores, editores que trabalham com a gente além da Domênica, dependendo do projeto para uma empresa X. E quando você trabalha para a empresa, aí é outro processo, porque aí eu tenho que roteirizar, eles têm que aprovar esse roteiro passa por 10 pessoas, depois ele volta, tem reunião de briefing, tem reunião de aprovação, tem não sei o que, é outro processo, que a gente já faz nas nossas vidas, mas que organizar essa empresa foi onde a gente teve mais, onde a gente sempre tem que estar alinhando de novo, não, mas como é que responde isso, mas como é que manda esse processo, mas como é que participa dessa concorrência, né? Recentemente a gente ganhou uma concorrência para fazer um podcast de uma empresa gigantesca, então é todo um negócio, para além do podcast que as pessoas ouvem, tem uma estrutura, né? Eu não tinha imaginado, não tinha ficado claro para mim isso, que vocês foram desdobrando de uma certa maneira. Bacana, parabéns. Enfim, a gente tem a gente entregou, teve um podcast para uma empresa ano passado, a gente entregou o quê? Uns 60 episódios para treinamento interno através de podcast, porque as pessoas estão cansadas das mesmas formas dentro das empresas, e a gente trabalha muito em empresa dando treinamento, tanto eu quanto a Má, a gente trabalha com empresas que dão treinamento corporativo. Então, eles querem inovar. Então, a gente é chamada, às vezes, para fazer o podcast como uma atividade de integração para os funcionários, que a gente fez coisas muito divertidas, ou para fazer esses treinamentos em formato de podcast. Então, a pessoa tem que ter um treinamento, para ele é muito melhor ir para casa, voltar ouvindo o treinamento, do que ver aquele vídeo tradicional. Então, a gente atende cliente, a gente faz de tudo, né? Mais treinamentos. E até uma das primeiras coisas que a gente fez, assim, quando começou a virar essa chave do Baseado em Fatos Reais, ser um programa que a gente fazia produção de conteúdo por nós, assim, e virou empresa, foi quando a gente pegou a metodologia de contar histórias e foi aplicar num treinamento que a gente chama de novos comportamentos, que é para exatamente tocar as pessoas sobre diversidade, sobre empatia, sobre essas questões, assim. Então a gente usou essa metodologia de levar as histórias e contar no improviso para fazer esse trabalho, assim. Então foi uma das primeiras coisas que a gente fez. Quando é muito difícil, tipo, o tema de assédio é muito difícil de abordar. Então, a gente juntou a nossa experiência em sala de aula, no sentido de treinamento e facilitação de treinamento, com o baseado em fatos reais, e criou algumas coisas bem divertidas, assim. Divertidas e bem profundas, porque uma pessoa contar a história da outra, que é totalmente diferente dela, porque aí a gente coloca os participantes para brincar.
E é muito emocionante. Todo mundo, a gente sabe que é possível, porque a gente vê isso acontecer com a gente vê com as nossas convidadas, e a gente já viu dentro das empresas essas dinâmicas, a pessoa realmente conseguir entender o lugar do outro, num sentido de empatia mesmo. A gente fala muito de empatia, mas é difícil, né? Não, e aí eu acho até legal a gente comentar sobre essa coisa do roteiro, né? Porque pra gente ali no Baseado em Fatos Reais, a gente não faz o roteiro. Mas esses produtos que a gente cria, muitos deles estão conectados com essa nossa essência, que é transformar as pessoas através da contação de histórias, né? Então a gente, mesmo nos roteiros que a gente tem que escrever todas as palavras, até os suspiros das pessoas, as interjeições, as risadas e tudo mais, a gente toma esse mesmo cuidado, então, e tem muito trabalho de você escrever para soar como uma pessoa falando. É diferente você escrever para um texto de blog, né? É diferente você escrever um roteiro de um vídeo, né? De um filme, porque tem vários elementos que vão compor ali aquela cena, de você fazer isso num áudio, né? Então a gente tem bastante experiência disso, e essa questão da história também, ela permeia tudo o que a gente faz nos outros programas. E vem a fase de aí você encontrar os atores, dirigir a atuação para que não adianta só eu escrever também, mas eu preciso dirigir os atores, porque a gente contrata atores, dependendo do projeto, e aí a gente precisa fazer essa direção para que soe, a gente quer sempre esse quentinho que o Baseado em Fatos Reais tem, de uma conversa íntima. Seja o assunto que for, mesmo que é um treinamento sobre finanças. Nossa, a gente já treinou coisas muito loucas. É como trazer esse lugar de tipo uma conexão através da história. A gente faz esforço, mas então tem esse lugar de uma construção bem mais elaborada. Tem que ter, né? Legal. Vocês contaram uma coisa, antes de a gente entrar nesse assunto sobre os treinamentos que vocês dão, que é a maneira pela qual vocês escolheram um episódio específico para a Domênica, que tinha a ver com uma conexão pessoal que vocês foram buscar na história dela, que é a perda de uma pessoa próxima. Não, foi sem querer. Foi exatamente o contrário. Foi um acaso. É, por isso que a Shelly falou que eu sou bruxa, entendeu? Bruxa. Porque a pessoa fala assim, eu perguntei só para ela, tem alguma coisa que você gostaria que não gostaria de falar? Aí ela só falou assim, eu acho que eu não contaria muito bem se fosse um episódio que tivesse muita sacanagem, assim, ela me falou. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a ler as histórias, né, ler e escutar, e aí pensando, porque o que a gente faz, né, a gente tenta não repetir os assuntos, então se eu falar de abuso numa semana, na semana seguinte eu vou trazer uma coisa leve, depois eu vou falar de amizade, depois, sabe, a gente vai intercalando os assuntos, tem esse planejamento para não ser muito repetitivo nos enfoques das histórias e mostrar essa diversidade. E aí, teve um feeling, assim, tipo, eu bati naquela história e falei, de repente essa história aqui acho que ela vai gostar, e ela de fato gostou, e depois é que ela me falou. Eu me identifiquei muito com a heroína da história, porque eu também perdi minha mãe. E aí entra a bruxaria. Não foi só a Domênica. Não foi só a Domênica. Não foi só. A Marcela escolhe a história para a pessoa fala, eu vivi exatamente isso. Ou mesmo quando a da Carol Nalon, nossa convidada, a Carol é gay. E a gente deu uma história para ela, e eu não sei por que a gente escolheu aquela história na época, mas a gente escolheu por empatia, não sei. E é uma história, como é que chama? É o caso da Casa de Máquinas, não é? O caso da Casa de Máquinas. Então ela é uma mulher gay, e é uma história de uma mulher que conhece um cara, e ela se apaixona nesse cara, e eles se pegam por todo um navio, e é uma coisa louca, e é um desenho. E ela contou como ninguém, ela se divertiu, foi incrível ela contando aquela história. Era uma história que poderia ser muito inusitada, e ela queria um desafio, a gente conhece ela muito bem já, né, e ficou demais ela contando aquela história, então é muito louco como isso tem ali uma parte que é de intuição mesmo, de olhar para a pessoa, ler a história e falar, isso aqui vai dar bom. Vocês já contaram várias histórias, algumas mais polêmicas, outras menos. A gente conversou lá atrás sobre a moça que foi presa e tal, que eu acho uma das mais fortes e uma das mais tocantes, enfim. Era uma história de violência policial, em última instância. A gente pode contar de várias maneiras, mas tem essa vertente. Vocês já acabaram de alguma maneira presas em polêmicas de internet e trollagens que estão de uma certa maneira na ordem do dia? Enfim, vocês já caíram numa polêmica por conta de algum assunto tenso como esse? Não, acho que assim, é que você não ouviu alguns que são piores, né? O caso da mulher é um caso de uma... O caso da mulher é muito forte. Ele é muito forte. O caso da mulher é um caso bem, assim, eu acho bem leve aquele caso ali, porque ele chega, como tem a trollagem, ela conta de uma maneira leve, eu trouxe muito do tom da heroína,
mas o caso da mulher é um caso muito pesado, pedofilia é um negócio terrível, né? Então a gente até pensou muito, a Marcela teve uma crise de choro contando, eu conheci muito a pessoa, a heroína mandou a história, eu conversei muito com ela, então eu já conheci ela demais, eu falei, você que tem que contar, porque eu já tô muito envolvida com a história e com a dona da história, porque quando é uma história mais polêmica, a gente pergunta, tem certeza que você quer que a gente conte? Mesmo sem falar de você, tem certeza absoluta que é mesmo? Aí a pessoa pede, não, eu quero ver a minha história lá. Mas teve uma história que a gente tirou do ar, porque a heroína pediu. Hoje a gente não faz mais isso, a gente já combina antes. Mas essa é o que acontece. Ela estava sendo perseguida por um stalker numa cidade, e ela pediu pra gente contar a história e falar o nome da cidade e o bairro. A gente não falou o nome dela, mas ela pediu, dê os dados, porque eu quero saber se mais alguém. Era um cara que ela nunca viu na vida. E isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Ela nunca viu esse sujeito, ela nunca ficou com ele. O cara viu ela um dia se apresentando, porque ela era dançarina, e resolveu que queria namorar. Ele começou a persegui-la, aparecer em todos os lugares, e ela foi na polícia, ela não sabia o nome do cara, e ninguém acreditava nela. Ela mudou de cidade. Quando ela mudou de cidade, ela teve que fugir da cidade onde ela morava. Aí ela escreveu pra gente, falou que ela tava com muito medo. Então, como foi uma coisa que a gente fez a pedido dela e com os dados reais, a gente tirou esse caso, mas não que tenha dado uma polêmica, né? A gente não caiu ainda. Mas teve um que os ouvintes sinalizaram que o caso não estava legal, se a Má quiser contar essa história, porque esse a gente tirou porque os ouvintes não virou uma polêmica também, mas a gente entendeu que o caso, que a gente não tinha contado direito. A gente errou na mão, que a gente trouxe uma história e a gente trouxe muito da maneira como a heroína contou. E aí depois o episódio foi pro ar, e aí depois a gente recebeu uns 2, 3 e-mails assim de pessoas que vieram falar com a gente, poxa, mas vocês não acham que vocês foram aqui preconceituosas e etc? E aí a gente refletiu sobre e falou, é verdade. Aí a gente tirou do ar e até falou sobre isso quando a gente participou de um encontro lá no Espírito Santo de podcasters, falando sobre os erros que a gente comete às vezes, né? Porque é um fato, quem faz muito, erra muito, gente. E você tá fazendo um episódio por semana, você tá na internet, eu faço um monte de vídeo. Se você não tá errando nesse mundo hoje, é porque você tá parado sem fazer nada. Sim. É um medo que não dá pra ter. Você tem que aprender, ouvir. E era a história de um rapaz que tinha um pênis pequeno. Essa era a história. Ela encontrava, ia sair com um rapaz e o pênis dele era pequeno. Mas a forma com que ela zombava disso em alguns momentos da história pesou, porque e até as mulheres falaram, tudo que a gente não quer é ser julgada pela nossa aparência. Então, ela chegou a ser deselegante em alguns momentos, e a gente não teve a sensibilidade, que foi aquele negócio que eu falei, foi onde a gente aprendeu que nós estamos dando voz, então a gente precisa realmente, os nossos maiores cuidados são nesses, assim, da adequação e do que a gente está dizendo. Às vezes a pessoa dá um tom um pouquinho, e a gente deixa passar e discute depois, se às vezes é uma coisa muito sutil, teve uma história que tá lá, aquele caso que a Bia contou, que eles mexiam eles eram uns adolescentes e viam um trabalho de umbanda, né? O dito macumba. Isso. E aí ela conta toda a história e tal. Então, ali tem, por parte de quem tá contando a história, talvez um pouco de preconceito com aquilo, mas de um jeito tão cotidiano e comum que a gente falou, não, se a gente debater isso ao final do episódio, tudo bem. E aí foi o que a gente fez. No final do episódio a gente falou, gente, ali dá pra sentir que eram adolescentes e tal, mas a gente fez questão de discutir isso no final pra mostrar que, por mais que pareça um ponto de vista muito comum e talvez algumas pessoas não tenham percebido, a gente quis fazer o contraponto pra dizer, olha, isso aí parte de um senso comum, de um preconceito e tal. Então, é isso que eu digo da gente organizar a estrutura para equilibrar. Eu ouvi esse episódio, ele é muito bacana, inclusive esse tom que vocês dão no final alivia, enfim, a coisa toda, e foi muito bem colocado. Enfim, vocês têm alguns episódios, que vocês já narraram de pedofilia, que eu não cheguei a escutar, mas eu certamente vou escutar, mas tem alguns, de uma certa maneira, que versam sobre a questão do abuso, da violência. Eu lembro da menina que um cara sentava do lado dela, e aí ele abusava dela, enfim. Do ônibus, depois, eu acho, né? Do ônibus, esse. E aí depois ela consegue dizer isso pro cara, enfim, e o episódio fecha com essa coisa de agora quem tem medo de mim é ele, enfim. Eu imagino que vocês devam ter passado por devam ter ouvido algumas histórias nesse sentido.
A Sheryl trabalha com um serviço de atendimento para mulheres que sofreram violência. Você tem aquele vídeo que foi compartilhado no canal do Drauzio Varela, que também fala sobre violência contra mulheres, enfim. Acho que deve ser um tema recorrente, né? E tem muita coisa. Acho, o caso do Eu Decidi Esperar também fala de estupro. Do Eu Escolhi Esperar. Sim. Então é um tema muito atual, porque existem as pessoas adeptas desse movimento Eu Decidi Esperar, né? Que querem. Esse é um que eu achei que ia ter trollagem. E você vê, né? Tipo, ela se entregou tanto a um lugar e ela é violentada bem lá, né? Infelizmente é inevitável. A gente não recebe uma quantidade tão grande no baseado em fatos surreais. Eu acho que é equilibrado. Mas, assim, falar de mulher no Brasil, onde uma é estuprada a cada 11 minutos e mais da metade será estuprada durante a vida, se você fizer uma conta, né? Metade da população brasileira feminina é estuprada, não assediada. Assediada é todas. Então é inevitável. Vai vir muita coisa. Se a gente vai falar de mulher, não falar disso, seria esconder uma parte que é muito significativa pra gente, né? Que anda com medo, que fica insegura. Eu gosto muito do caso do ônibus que você falou, desse que sentava do lado, porque dá um medo aquele caso. Sim. E é tão cotidiano, né? Sim, e uma outra coisa também que mostra esse cotidiano e que eu acho interessante, tem o caso do Grude, né? Que a menina namorou com um cara durante muitos anos. E ela, o que ela quer contar é como ela se livrou daquele namorado grudento e pegajoso. Mas numa parte da história, ela relata que ela foi estuprada por ele várias vezes. Por quê? Porque ela teve relações com o cara sem querer, porque ele ficava forçando a barra com ela, entendeu? Então, a gente acaba esbarrando nesses assuntos, às vezes mesmo quando elas mandam histórias pra gente que o foco que a heroína queria dar não era exatamente aquele, sabe? Mas a gente passa por várias, e inclusive aconteceu agora recentemente, assim, a gente recebeu uma história, é um relato de abuso que envolve menores. Essa história, só eu lembrar dela, ela mexe muito comigo e eu ainda não consegui contar ela. É uma história que eu acho que é importante colocar no mundo, mas eu ainda não consegui contar essa história de tão pesada que é, assim. E a gente esbarra na cultura. A gente esbarra, se a gente vai falar de gente, a gente esbarra na misoginia, a gente esbarra no machismo, a gente esbarra no classismo, a gente esbarra no racismo, tudo aparece nas histórias, seja intencionalmente ou como a Má falou, às vezes aquilo está na história e você fala, caraca, meu, eu sou branca, isso não ia acontecer comigo. Desse jeito. Tem um comentário que você faz sobre a coisa da polícia, enfim, no caso da mulher, da moça que vai presa, enfim, que você fala que você está passando pela uma de vocês, agora não vou me recordar quem, fala que está passando pela cabine de polícia, tem dois caras que mexem com você, aí você espera que o policial faça aquilo que ele deveria fazer, que é, enfim, dizer, cara, se manda. E aí ele mexeu comigo, fui eu. Aí eu tinha medo de dois caras atrás de mim, eu fiquei com medo de 4, que eram os policiais. A gente sempre traz um pouquinho das nossas histórias no final, mas sempre também com cuidado de não debater tanto a história. É mais o que aquilo me lembra, falar de mim e não da pessoa, né? O quanto aquilo me impactou. Isso também é um detalhe que a gente busca sempre ter, e que eu aprendi muito lá no grupo, porque o grupo de apoio a vítimas de violência, ele é muito sobre relatos e histórias. E às vezes a pessoa conta uma história e alguém diz assim, você tem que fazer terapia. Tipo, falar o que a pessoa deve fazer é muito agressivo isso. Mas é natural, no intuito de ajudar, às vezes a gente dá uma corrompida. Então a gente sempre busca falar de nós. Nossa, eu entendi isso porque para mim é assim, porque um dia aconteceu comigo. Então a gente não fica polemizando muito a história enviada, mas mais como ela fez sentido na nossa própria história, né? Como ela reverberou na gente, né? Isso. Enfim, esse assunto é apaixonante, mas a gente tem que seguir adiante, enfim, porque eu tenho algumas questões que eu queria fazer. Vocês falaram de mensurar o público, enfim, de quem é o público de vocês, enfim, vocês contaram que é em grande parte mulheres, mas vocês têm uma ideia, assim, de quem são essas pessoas, a faixa etária, o lugar social, enfim, uma coisa que me fez, eu vou perguntar duas coisas numa só. Tem uma coisa que me impressiona nas histórias de vocês, é que tem várias histórias de pessoas que vieram do interior para cidades maiores. Só aparecem em várias ocasiões, não sei se é um acaso das que eu escutei, enfim. Mas vocês têm uma ideia de que é o público de vocês?
A gente sabe que 70% do público é mulher, 30% é homem, mais ou menos, a gente está nessa ordem, de que a gente tem mulheres de várias faixas etárias e vários repertórios socioeconômicos, assim, diferentes, mas que a idade ali que a gente pega mais é entre os 22 até os 40 anos, assim, é onde está a maior parte da nossa audiência, assim, mas ela pega, acho que a gente só não pega adolescente, assim, muito novo, porque, assim, mas virou ali a chavezinha da adolescência, já está escutando e está trazendo os casos, tem gente bastante nova escutando e trazendo histórias pra gente. E assim, tem as mães que ouvem com as filhas, né? A gente recebe relatos. Eu tô doutrinando minha filha baseado em fatos reais, elas ouvem juntas, é um evento família, porque aí elas discutem os assuntos juntas. Sim. Claro que acredito que, como o podcast está cada vez mais popular, mas ele ainda depende de você ter um telefone, de você ter um pouco de acesso a uma internet, mas muita gente hoje faz o download quando tem o acesso e ouve depois. Então, cada vez ele se populariza mais, as pessoas começam a ver que é mais simples do que achavam antes, né? Depois que a Globo lançou o podcast, a gente ficou muito feliz, né? Antes ficou muito fácil. Explicar muito o que era, e agora tá bem mais fácil. Tá bem mais fácil. Mas e a gente tem em todo lugar. Tem muita gente de fora também, que não mora no Brasil. Tem muita gente fora do Brasil também, no Japão, na Espanha, nos Estados Unidos. A gente tem um ouvinte que usa o podcast para aprender a falar português, porque ele é de nativo espanhol. Legal, bacana. Então, a gente sabe... Assim, claro que tem muito ouvinte em São Paulo, né? A gente sabe que Sudeste tem muita gente, mas tem bastante em outros lugares do Brasil, assim. Isso responde a sua primeira pergunta. Quem mora em São Paulo? Que é de São Paulo, né, gente? Muito difícil. Quem vem de fora, né? Quem vem de fora. E vive aventuras, né? E vive muitas. Acho que São Paulo é uma cidade que proporciona muita aventura. E o que a gente estava até conversando antes sobre como que descobriu o programa e o que já ouviu, né? Uma coisa que a gente sabe da nossa audiência, por exemplo, que ao contrário de você, João, a maioria das pessoas ouviu todos os programas. Então, a pessoa conhece hoje um episódio e aí ouve todos os outros anteriores, assim, faz uma maratona de baseado em fatos reais, depois vem chorar porque acabaram os episódios e querem mais, entendeu? Fazem isso mesmo. Então a gente tem uma coisa que é uma cauda longa muito boa, né? Que a gente tem a audiência boa do episódio que a gente publica e dos anteriores também a cada novo ouvinte. Eu queria ter escutado todos, mas eu não consigo, assim, é tanta coisa. Obrigado. Você acha? E de vocês é prioridade, é mesmo, assim, eu realmente gosto do programa de vocês. Estamos indo para o fim já, enfim, inevitável, e tem mais algumas perguntas, na verdade, uma que vira duas, enfim. O que é um podcast bom para vocês? O que é um bom podcast para vocês? Nossa, esse é um dilema, né? Porque Esse eu deixei por último. tem a questão... Eu acho que é muito de gosto do que cada um se identifica, né? Porque tem a questão de um bom podcast produzido em qualidade de áudio, de locução, de conteúdo, de apresentadores, de dinâmica, toda essa questão de direção e produção do conteúdo. E tem aquele bom podcast que o conteúdo é muito bom, tem pessoas ali que estão apresentando muito bom, mas a qualidade de áudio não é a melhor, talvez não tenha nem trilha. É um espectro muito grande, assim, é uma mídia que permite muitas coisas. Então a gente vai ver programas que são top de audiência ali, que tem pouquíssima produção envolvida e outros programas que talvez nem tenham tanta audiência, mas tem muita produção envolvida e são programas de muita qualidade, né? Eu tenho uma preferência por podcasts narrativos, então eu escuto muita coisa de fora, né? Mesmo quando são entrevistas, eu prefiro escutar entrevistas que a narrativa é construída para eu poder escutar depois do que uma entrevista livre. E aí já a Sheili, ela pode falar sobre ela mesma. A gente o que é bom para Marcela e bom para mim tem nada a ver, João. Olha que loucura. E eu acho que isso, para mim, o podcast bom, se eu fosse definir, você falou, parece uma definição meio Odara aí. Eu ia dizer que é aquele que fala com o coração de alguém. Eu
amo um podcast que é assim, o que a Marcela mais odeia, que é um monte de gente falando sem muita ordem, tem muita gente falando muita coisa, mas elas são tiazona da minha idade, entendeu? Nos seus 40 anos, falando coisas que super eu concordo. Então eu boto aquilo, tem 3 horas o podcast, eu fico lá no podcast, eu lavo louça, são minha companhia. Então, entre todos, eu gosto desse. Eu gosto muito do Café da Manhã da Folha, porque ele tem uma estruturinha. Eu gosto das vozes. Às vezes eu ouço pela voz, às vezes eu ouço pelo conteúdo, às vezes eu ouço porque tecnicamente ele é muito legal e a gente pesquisa muito, né? A Má é a viciada mor e eu aprendi a ser, até porque a gente dá essas palestras às vezes sobre oportunidades de negócio, então a gente fica vendo cases, como que esse podcast fez isso em tal país, como é que esse linka com não sei o quê, esse aqui ele tem um canal e tem um podcast, e aí fez não sei o que lá, que ação não sei aonde, tem muita coisa, é um universo muito vasto. Então acho que uma coisa, ele é nicho, então se ele pegou um nicho, ele não tem que ter 1 bilhão de pessoas, ele tem aquelas pessoas apaixonadas, é o suficiente. É muito louco isso no podcast, né? E as pessoas que são apaixonadas, elas são apaixonadas. Elas querem estar perto e conversar e dar ideia. E eu faço isso. Eu patrocino podcasts que eu gosto. Eu vou lá dar ideia, eu participo dos grupos, dos ouvintes. Eu estava escutando, comecei a escutar outro dia desse, um podcast sobre piratas, enfim, que é fantástico, tem uma coisa biográfica, narrativa, uma meio bola de história, é essa coisa, tem de tudo na praça. O que é um podcast ruim para vocês? Ai, eu pensei num que eu acho muito ruim. Você fica à vontade. Não, eu acho que é uma mídia muito democrática, João. Muito. A gente pode avaliar até que, assim, se a gente fosse fazer do ponto de vista, somos professores e vamos falar da questão técnica, né? Da qualidade da captação. Não vamos entrar no quesito do formato do programa, porque aí o formato é a gosto do freguês. Eu acho que quanto mais gente fizer, mais formatos vão ter, né? Então eu prefiro o narrativo, a Shelly prefere a discussão, enfim, e tem outras questões. Eu acho que a qualidade do áudio é importante, principalmente pensando que hoje a gente tem pessoas ouvindo diferentes dispositivos, né, diferentes qualidades de fone de ouvido, de celular, de aparelhos, etc. Então, uma mínima qualidade necessária, eu acho que tem que ter, né? E uma questão de você trabalhar a edição, assim, não necessariamente você precisa editar o programa muito, porque o nosso programa mesmo, recentemente, ele tem pouquíssima edição, né? Se você vai ver, ele tem uma limpeza, não tem uma trilha de fundo, ele só tem uma vinheta de abertura e uma trilha no finalzinho, quando a gente tá encerrando e fazendo os comentários, né? Então ele é muito simples. Então eu acho que um podcast, para ele não ser ruim, ele garantir uma mínima qualidade de áudio e uma edição limpa, assim, sabe? Que não cause incômodo, assim, das pessoas quando elas estiverem escutando. Isso é muito simples de fazer. Desconcordo. A gente sempre discorda, Manaus, discordo. Claro, como professora falaria isso numa oficina, até porque eu gosto de ouvir pedalando, então eu odeio edição ruim. Eu odeio edição ruim em vídeo, eu odeio edição ruim em tudo. E pra mim edição ruim é trilha mais alta do que a voz. Aí eu tô pedalando, daí na hora da trilha eu quero baixar, porque aquilo... Igual propaganda na TV, parece que as pessoas aumentam. Tem uns editores muito loucos. Então eu acho que edição ruim me incomoda muito. E que quem disse é bom ou não é o público. Você não pode dizer, mas aquilo é ruim. Gente, alguém ama, tá ótimo. Mas o que me incomoda particularmente é gente que não sabe interpretar. Tipo, que fala de uma forma dura que você percebe que a pessoa tá lendo. Aquilo me irrita se eu percebo que a pessoa tá lendo. Ou se ela tá contando uma história, mas ela tem uma coisa meio dura. Não me... É que eu treino atores, eu dei aula na faculdade de teatro e de cinema. Então, pra mim, me irrita demais se a pessoa se propôs a fazer um negócio um pouco mais solto, como a gente, por exemplo, e ela tá lá lendo. Claro que no começo vai ficar pior, você vai pegando ritmo. Mas tem uns, é que eu lembrei de um que, assim, é antigo o podcast, e se você vai ouvir, daí tá lá a pessoa meio que lendo de um jeito duro, isso me angustia, assim, eu não gosto. Aí Sheili, é opinião particular, eu considero ruim, porque me dá uma preguiça. Ou aqueles programas narrativos que parece dublagem apenas, sabe? Parece que pegou o conteúdo em inglês e fez uma dublagem e parece estar escutando o Discovery Home and Health na tecla ali do traduzido, entendeu? Esses também não dá, não. Mas se alguém ama, tá tudo bem, tá, gente? E sempre vai ser pior no início e melhor depois. Mas sempre. Aí é opinião particular. O que eu paro de ouvir quando eu sinto que tá muito duro. Ou que é essa narração mesmo assim, uma coisa meio
meio E eu acho, estereotipada, né? e tem um outro aspecto, assim, acho que daí a gente comentou que eu gosto muito de sangue, né, de crimes e etc. E acho que tem uma coisa que é complicada, são os programas quando eles pegam aquele assunto e levam isso para um lugar de sensacionalismo e de julgamento. Então, já ouvi vários programas nacionais que abordam esse assunto de assassinos em série, etc., que no final as pessoas estão ali quase para julgar aquela pessoa, né? Ou ficar falando cheio de estereótipos. Mas aí eu acho que enfim, aí é uma questão mais delicada, assim, de cuidado também com o conteúdo, né? Os A gente é programas chata demais, gente. Se você A for gente é muito pegar chato, no né? detalhe, a gente é pentelha para um caramba com essas coisas. É por isso que o que vocês fazem é bacana, porque vocês têm esse cuidado, enfim, de não cair nessas bobagens de colocar o GPS para falar, enfim, e outras coisas do gênero, né? Enfim, você falou essa coisa do programa policial, eu lembrei do rádio da Globo AM que meu pai ouvia quando eu era criança, enfim, aqueles programas policiais, assim, que veio com a história e com o É. julgamento junto. Gente, Então, Aquela coisa bem é uma Gil Gomes, recomendação, né? entendeu? E faz, gente, atua, vai fazer um teatro, faz muita diferença. Eu mesma, que tenho uma formação de atriz, eu atuo desde os 9 anos de idade. Quando eu fui fazer a primeira coisa em áudio, que eu morava em Curitiba e fazia faculdade de teatro, eu lembro que eu tive muita dificuldade, porque eu achava que eu estava dando ritmo, mas na verdade eu estava me mexendo. Quando você pegava só o áudio, ele não tinha ritmo. sim. Eu jurava que tinha ritmo e não tinha. E até a gente aprender a se ouvir como nossa voz realmente é um passo além. Por isso que as pessoas falam, eu não gosto da minha voz, ai, minha voz não sei o quê, eu não gosto da minha voz gravada. Porque realmente é outra coisa a sua voz gravada. Até a gente entender o que é ritmo nessa mídia, é diferente. Então tem que trabalhar, tem que se escutar, tem que treinar e faz umas aulinhas aí de teatro que vai ajudar. Vai. A Shelly é formada, mas eu participei de um grupo de teatro de improviso na faculdade, então eu Marta estudei me manda alguma muito coisinha. bem. Bacana. Gente, tem mais algum último ponto que vocês gostariam de colocar? Alguma coisa que eu tenha deixado passar? Enfim. Faz, gente, não importa como, nem com que. Nossos primeiros episódios é celular, editado pela Marcela se batendo. Depois era áudio do No, até a gente ter microfone, até a gente ter um gravador. E às vezes a gente acha que tem que ter um super. Isso é tudo desculpinha para não fazer. Tem que ter um super equipamento, tem que ter um bilili bololó. Não precisa. Coloca essa ideia no mundo e sai fazendo, porque você vai sentir, você vai aprender fazendo qualquer coisa. Então dá para você estudar muito tempo, mas é botando a cara no mundo, botando o conteúdo no ar, vendo o feedback das pessoas que a gente aprende a fazer as coisas. Já que a gente está aqui com estudantes, né? Então faz mesmo, faz. Porque se você não tem vergonha do que você fez, é porque você demorou demais para fazer. Eu vou usar essa frase, enfim, em sala de aula. Gente, obrigado pela presença de vocês, pelo tempo, pela energia, carisma, imaginação e criatividade. Marcela Ponce de Leon, Cheio KF, baseado em fatos surreais, enfim. Obrigado a você que estava aqui com a gente até agora. Você, amigo ouvinte, enfim. É isso, amigo gente. ouvinte. Forte Até abraço. o próximo caso surreal, né? Enfim, vou ficar esperando, enfim, o próximo programa de vocês. Gente, obrigado. Sério. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.